Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, continuando aquela nossa proposta de 2 vídeos por semana, um vídeo de projeto, um vídeo vida e carreira. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar do tema que você viu aí. Como que eu faço para escolher a minha especialização? Né? Como que você faz para escolher a sua especialização na programação, tá? No caso aqui, eu vou falar mais focado no Python, mas eu vou te trazer princípios aqui que funcionam em qualquer uma, tá certo? Então, para começar, eu trouxe aqui a primeira, tá? E a primeira é o mapeamento. Então, primeiro entenda as suas possibilidades. Quanto mais possibilidades você perceber que você tem, eu sei que parece que você vai ficar mais perdido, mas não vai, tá? Isso é bom porque você entende as possibilidades, certo? Se você tem apenas duas, você tem ali uns 50-50 e talvez você não goste de nenhuma. Mas se você tem 5, 10, eu sei que parece que você vai ficar mais perdido e no começo você vai, mas no final das contas é melhor porque você vai ter muito mais chance de acertar, tá? Você vai ter muita mais possibilidade de teste e aí você vai ter muito mais assertividade. No Python, a gente tem o desenvolvimento web, ciência de dados, automações, inteligência artificial, desenvolvimento mobile e desenvolvimento de games, tá? Podem existir pessoas que trabalham com outras coisas, tá? O Python, por ser uma linguagem muito grande e amplamente utilizada, é natural que muita gente não use nenhuma dessas áreas e use o Python muito mais como uma ferramenta de produtividade. Então, contadores, por exemplo, eles não necessariamente usam tudo isso, mas eles usam o Python ali para ajudar no dia a dia, um pouco de automação, um pouco de dados, às vezes você pode misturar áreas, né? Então, por exemplo, a ciência de dados e as automações são áreas diferentes, mas, cara, elas estão muito unidas. Porque se eu já vou usar o Python para fazer um relatório, por que eu já não automatizo tudo isso? Né? Então, é muito interessante que você misture essas áreas. Então, se você tiver interesse, é interessante que você misture essas áreas para você ter um repertório um pouco maior. Não recomendo que você saia misturando tudo, tá? Porque, por exemplo, o desenvolvimento web, ele é muito fechado nele mesmo. Então, é muito difícil você, por exemplo, ser desenvolvedor web e cientista de dados. É como se eu fosse médico e advogado. São duas coisas que são profissões valiosas, só que ao mesmo tempo uma não tem nada a ver com a outra. Então, se você pretende misturar duas áreas, misture áreas que façam sentido. Então, por exemplo, ciência de dados e inteligência artificial. Cara, funciona muito bem. Né? Porque quanto mais dados você dá para a inteligência artificial, melhor ela trabalha, então funciona muito bem. Desenvolvimento mobile e desenvolvimento de games, funciona. Existem muitos jogos que existem tanto para computador quanto para celular. Eu sei que é muito diferente a proposta, né? Então você vai poder, por exemplo, pegar um Call of Duty, por exemplo. Existe para console, existe para PC, existe o COD Mobile. Eu sei que o COD Mobile, cara, é outra história, mas é o mesmo princípio. Entende? Então, nesse sentido aqui, talvez valha a pena você focar ali no desenvolvimento de games, ou se você é um cara que quer focar ali só para o desenvolvimento de games mobile, você também pode, né? Que seria, por exemplo, o Clash Royale, o Candy Crush e tal, que são jogos ali focados em celular. Então, você tem o desenvolvimento mobile, o desenvolvimento de games não se anulam, porque existe o desenvolvimento de games mobile. Quando eu coloquei aqui separado, esse desenvolvimento mobile seria um desenvolvimento mais de aplicativos para celular e tal, mas você pode misturar esses dois, não tem problema. Então, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que mapear todas as suas possibilidades. Ah, são muitas. Tudo bem, mapeia. Porque depois você pode deixar algumas ali de fora e no final a que você mais se interessava é a que ficou de fora, certo? Com tudo mapeado, busque traçar o seu objetivo, tá? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um objetivo claro, você naturalmente vai acabar escolhendo errado. Então, aqui, eu coloquei alguns objetivos. Arrumar um emprego, trabalhar como freelancer, criar seus próprios projetos, automatizar processos do seu trabalho. Então, aqui eu posso te dar alguns exemplos. Então, por exemplo, eu quero criar meus próprios projetos. Nesse caso, por exemplo, o desenvolvimento web, o desenvolvimento mobile, eles são mais interessantes. Porque você vai criar o seu próprio site, você vai criar o seu próprio aplicativo, certo? Desenvolver um jogo próprio
Dá, mas já é muito mais difícil. Se você entende um pouco do mercado dos games, você entende que eles são dominados pelas grandes empresas e é muito difícil você trazer um jogo independente. Mas você pode trazer um aplicativo independente, você pode trazer um site independente, então você pode fazer isso. Pô, eu não quero trazer próprio, eu quero trabalhar como freelancer. Então, no caso do freelancer, cara, aí já é um pouco mais amplo, porque tudo isso aqui tem espaço para freelancer, tá? Com algumas exceções sempre, mas, por exemplo, ciência de dados, automações, tem uma pancada de vaga de freelancer, porque ele contrata o freelancer ali, você faz uma automação, entrega o projeto e tudo bem. Então, se você quer trabalhar como freelancer, é um pouco mais amplo as possibilidades. Pô, Léo, quero arrumar um emprego. O que define isso aqui? Aonde? Aonde você quer arrumar um emprego? Cara, quero arrumar um emprego no mercado financeiro. Cara, ciência de dados vai te ajudar demais, tá? Ciência de dados vai te ajudar demais, porque mexe com o número. Quer trabalhar no mercado financeiro? Beleza, vai mexer com ciência de dados. Mas ao mesmo tempo, você pode mexer com desenvolvimento mobile, para ajudar a empresa que você está trabalhando a criar um aplicativo para os seus clientes. Então, tenha um objetivo claro, e aí a partir do momento que você tem um objetivo, o mapeamento ele diminui. Você entende? Então, a partir do momento que eu defini que eu quero trabalhar, eu quero arrumar um emprego no mercado financeiro, não necessariamente você já vai excluir, por exemplo, desenvolvimento de games, certo? Você já exclui desenvolvimento de games. Então, muitas vezes, a resposta da primeira pergunta, ela vem da segunda. Então, primeira coisa, mapeia. Saiba as suas possibilidades. Soube, beleza. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é arrumar um emprego no mercado financeiro. Beleza, você já reduziu as possibilidades. Você já não vai estudar desenvolvimento de games, por exemplo. Você vai estudar ali ciência de dados, você vai estudar desenvolvimento mobile. Só que aí você já consegue entender melhor. Pô, eu quero trabalhar no desenvolvimento de aplicativo da corretora de investimentos. Beleza, você já vai para o mobile. Pô, não tenho interesse em fazer aplicativo. Beleza, você já descarta desenvolvimento de games, desenvolvimento mobile e desenvolvimento web. Você já saiu dos 3. Você quer trabalhar ali mais ali ligado à bolsa, por exemplo. Então, cara, ciência de dados. Ou talvez alguns projetos de automação. Você pode criar talvez uma IA ali para ajudar a escolher os melhores ativos. Então, a partir do momento que você define o que você quer fazer, esse mapeamento que parecia ser complexo, e eu disse que no final não ia ser, porque quando você decidiu o que você quer fazer, você reduz muitas das possibilidades até faltar só o que você vai fazer, entende? Naturalmente você pode errar, você pode começar ali, ver que aquilo ali que você escolheu é algo que é interessante, mas na prática você não curtiu, e aí você pode mudar, não tem problema nenhum. Tá? Então é meio que assim que funciona, tá? E esse aqui eu acabei não comentando, né? Tipo, que seria automatizar processos do seu trabalho atual, mas esse aqui é basicamente aquela galera que trabalha com alguma coisa e quer utilizar o Python como uma ferramenta. Então, uma ferramenta de automação, uma ferramenta de dados, para fazer alguma coisa simples ali, mas essa pessoa de fato não será uma programadora, tá certo? Em terceiro, eu coloquei aqui para você considerar o mercado de trabalho. O que isso quer dizer? Bom, você já mapeou e você já sabe o que você quer fazer. Quando você teve esses dois, você já excluiu as opções e decidiu. Então, por exemplo, eu quero trabalhar no mercado financeiro como um cientista de dados. Você chegou a essa conclusão. Beleza, mas o mercado de trabalho atual, ele recebe isso? Então, o que eu quero dizer? Existem muitas corretoras de valores? Pô, existem. Elas precisam de programadores? Pô, precisa. Elas precisam de aplicativos? Precisam. Então, tudo bem. Nesse caso, faz sentido. Por quê? Ela vai receber você muito bem. Então, você escolheu algo que tem mercado, que tem opção. Não adianta, por exemplo, você tentar fazer algo muito, muito nichado, né? O nicho, ele é bom, porque você vai se especializar e você vai ser conhecido como um cara que entende daquela coisa. Só que se você for muito nichado, vai chegar um ponto que você não tem mercado. Né? E se você não tem mercado, cara, não adianta. Que é o caso do desenvolvimento de games que eu falei. É um mercado muito interessante se você quer trabalhar para grandes empresas. Mas se você quer sentar lá e fazer o seu próprio jogo, porque você tem esse sonho, cara, é legal, mas dificilmente você vai crescer. Muito provavelmente, se o seu jogo ficar famoso, vai vir uma empresa grande e vai comprar de você. Né? Então é um nicho um pouco mais delicado. O mercado de jogos independentes ela é muito menor, né? Ele é muito menor. Existe, se é sua vontade, tudo bem, mas
cara, ele é muito menor do que você ser um cientista de dados no mercado financeiro, por exemplo. E aí as outras duas partes eu vou trazer meio que juntas, né? Então, teste antes de escolher e nunca pule de galho em galho, tá? Então, essas duas parece que elas se contradizem, mas não, tá? Vou explicar. A quarta é o teste antes de escolher. Então, cara, você fez todo esse mapeamento, você definiu o seu objetivo, você chegou numa conclusão. Cara, não aposte toda a sua carreira nisso, não aposte toda a sua vida nisso, porque como eu disse, às vezes no papel, pra você é legal, é sedutor, mas quando você vai lá pra prática, você vai lá pro dia a dia, você vai perceber que você não gosta. Então, o que eu recomendo é que você teste. Trabalhe um pouco com ciência de dados, trabalhe um pouco com automações, tá? Não necessariamente você buscar um emprego nessa área, mas às vezes você já tem um emprego, você está estudando por fora, e nesse caso é até melhor. Então vai lá, faz projeto, cara. Projeto é a melhor coisa que tem. Então faz bastante projeto de automações, de dados, de IA. Pega ali o que você está cogitando e busca ir profundamente, fazer bastante projeto, até que você de fato busque um emprego, até de fato que você comece a trabalhar como freelancer. Freelancer é até mais fácil, né? Porque você faz o projeto ali, se você não gostou, tudo bem, você entrega e já era. Mas se você vai ali, vai ser contratado, se você vai ser um funcionário, teste bastante para você não acabar apostando toda a sua carreira e muitos anos da sua vida em algo que você prefere fazer diferente. E em quinto, eu coloquei aqui, mas nunca pule de galho em galho. Eu sei que eu acabei de falar para você testar e pular de galho em galho é basicamente ir de um lado para o outro, mas existe uma diferença gigantesca entre pular de galho em galho e testar antes de escolher, tá certo? Então, vamos supor ali que você está entre ciência de dados e automações. O que é testar? Testar é você ir lá e fazer vários projetos de ciência de dados, avaliar, ver se aquilo é para você, ver se você gosta, testar bastante. E aí você vai lá e faz mais 10, 15 projetos de automações, você testa, vê se é para você, vê se você gosta. Isso é teste. O que é pular de galho em galho? Você vai lá, arruma um emprego como cientista de dados com Python. E aí você vai lá e trabalha lá 2 meses. Aí você fala assim, isso aqui não é pra mim. Aí você vai lá e vai para automações. E aí você vê, isso aqui não é pra mim. Então toda vez que você tem uma dificuldade, você muda de área, tá? Isso é terrível, cara. É terrível e você nunca vai evoluir em nada. Você vai ser um cara que tem você vai ser aquele cara que tem experiência em várias coisas, mas pouca experiência. Você nunca vai ser profundo em nada. Então, saiba a diferença entre testar e pular de galho em galho, tá? Essa questão de pular de galhos tá muito atrelada à desistência, tá? Que é aquela pessoa que testa, mas na primeira adversidade ela desiste. Então, cara, não desista. Persista, foque, resolva os problemas. E aí, quando você estiver profundo naquela área, você vai poder dizer, cara, isso aqui eu não gostei. E aí você vai para outra. Você não tá simplesmente desistindo em todas as adversidades. Tá certo? Então, por esse vídeo é só isso. Espero que tenham gostado. Esses vídeos de vida e carreira têm sido interessantes, têm trazido bons resultados. Vocês têm gostado bastante. Então, vai ser sempre nesse formato, uma vez por semana. Um vídeo de vida e carreira, um vídeo de código com projetos, tá certo? Então, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo, confere os links aqui na descrição e até a próxima.